Rodrigo, vamos lá? Vamos então para o Bernard poder aproveitar as falas de vocês. Vamos fazer com 20 minutos, né? Acho que vocês até já acertaram isso entre vocês e a gente depois deixa um pouco mais de tempo para nós respondermos ao debate, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. O som está ótimo. Primeiro, e antes de mais nada, eu acho que o mais importante é a Febrafite vir aqui e render uma justa homenagem ao Fisco Mineiro. Eu acho que nenhum outro... Eu estou participando muito desse debate, como o API falou, mas eu tenho a plena convicção que nenhum outro estado da federação a gente poderia fazer um debate de reforma tributária tão qualificado, feito apenas pelos seus próprios integrantes da carreira. Eu falo isso porque eu tenho circulado em todos os debates de reforma tributária, a gente está envolvido nessa pauta desde 2015, e onde a gente passa tem um mineiro bem posicionado, sendo protagonista do debate. Vou dar alguns exemplos. E a primeira homenagem vai ao Júnior, vocês conhecem como Júnior, que é o Manuel Procópio. Ele é o diretor, o primeiro nome, lá na Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, debatendo a reforma tributária sobre o consumo, assessorando diretamente, assessorando é pouco, dirigindo a Secretaria Extraordinária junto com a API. E certamente ele é a pessoa mais qualificada para mim, entre os auditores fiscais, para falar sobre reforma tributária. Mas esse é um exemplo, eu vou citar outros rapidamente. Se a gente for para o Concefaz, tanto entre os secretários que apoiam a reforma, a gente tem o Luiz Cláudio como protagonista, e temos o René, lá que também é o protagonista, numa outra posição, importante para aprimorar o debate e para melhorar o texto, né, para exercer a democracia. Então, 2 representantes do Fisco Mineiro, também nesse debate no Concefaz. Poderia citar também Vilsar e Edinho, vocês que estão organizando o debate, um próximo vocês podem fazer a reforma tributária dos mineiros para os mineiros, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, o Oswaldo no ENCAT tem um papel preponderante, eu tive junto agora com eles falando de reforma tributária lá no ENCAT em Manaus. O Ricardo Oliveira, ele coordena o GT 47 do Confas, que estuda exatamente toda a questão operacional da reforma tributária. Os 2 vice-presidentes das nossas federações são de Minas. O Marco Couto faz um trabalho brilhante na FENAFISCO e a nossa Papá na Febrafite. Então, os mineiros também estão bem posicionados nas entidades de classe nacional. Temos também... podendo falar aqui com toda a tranquilidade, na comissão técnica da Febrafite, o Geraldo Datas, Marco Túlio, Geraldo Werneck, e tantos outros nomes que Minas tem sido um protagonista. Até esse debate agora está no Senado, e por coincidência a gente tem um senador mineiro, que é o presidente do Senado, que é o Pacheco. Então, eu vim aqui para tentar restaurar, como paulista, a política café com leite com vocês, para ver se a gente consegue ter um pouco mais de protagonismo, pegando carona com vocês. E eu corro esse risco falando na frente dos colegas aqui de São Paulo, a Rosana, o Gabriel, que são do Sinafresp, e também meus amigos aqui da Bahia, da Febrafite, mas realmente a gente tem que render homenagens a Minas, e a salva de palmas são para vocês, com toda certeza. Bom, vamos falar sobre reforma tributária agora e sobre o fisco. E o papel da Febrafite nesse debate. A Febrafite vem sendo protagonista já há muito tempo. Inicialmente, nós tínhamos, na gestão do Roberto Kupski, uma proposta de reforma tributária. E essa proposta era própria e ela pregava a divisão das bases, deixando a tributação sobre o consumo para os estados, da renda para a União e propriedade para os municípios. Isso veio década de 90, ou 2000, 2010, e a gente percebeu que nós somos um ator importante no debate, mas não relevante o suficiente para emplacar uma proposta de reforma tributária nossa. Este é um debate de toda a sociedade, que envolve academias, setores, corporações, atores políticos. Na gestão anterior do presidente Juraci, que eu fui vice-presidente, a Febrafite optou por uma postura de retirar sua proposta de reforma tributária e se tornar um ator para debater tecnicamente
como um crivo todas as propostas de reforma tributária que se apresentassem, querendo se colocar como uma ágora, falando, essa proposta é boa, atende os princípios, essa não é boa. Dando uma chancela. Isso nos fortaleceu no debate. Essa postura, vejo hoje, olhando em retrospecto, que ela foi muito acertada, na medida que a Febrafit pôde ter espaço. Quando você tem uma proposta, você entra numa posição de antagonismo. É a minha proposta contra a sua. E você vira também vidraça. Quando você não tem uma proposta, você se coloca numa posição de crítico, mas uma crítica construtiva. E isso que a Febrafit se propôs. Mais do que se colocar como avalista das propostas, se colocou também de uma forma propositiva, sabendo que uma hora a reforma tributária iria sair. E que a pergunta principal é: como podemos melhorar a reforma que virá? Como podemos melhorar o sistema tributário? Isso também lastreado num diagnóstico claro para nós, que operacionalizamos o sistema tributário. Nós estamos no centro, dentro do furacão, com a sua máxima intensidade, nesse manicômio tributário, né, tentando operacionalizar um sistema tributário que é disfuncional, perverso, anacrônico, e a gente sente isso com a nossa imagem pública. A gente tem a clara percepção que a nossa imagem pública é desgastada por nós aplicarmos uma legislação tributária que ela não funciona, que ela depõe contra a economia, depõe contra a sociedade, e esse desgaste vem para a nossa imagem pública. E a gente tem a clara percepção que não temos o justo reconhecimento pela função pública essencial que exercemos. Então, com esse diagnóstico, a gente falou, olha, é importante uma reforma tributária. A gente precisa de um modelo tributário mais simples, mais funcional, e o API já tratou do modelo. Mas eu quero trazer para vocês, basicamente, o que muda, né? Porque muita gente fala, a gente já tem um IVA no Brasil, o ICMS. Não, o ICMS está longe de ser um IVA. Ele é, no máximo, uma tentativa de ser um imposto não cumulativo. Mas nem para isso ele se presta. Porque ele, Simples Nacional, substituição tributária, vários mecanismos, isso dá direito a crédito, isso não dá. Energia elétrica no escritório não dá direito a crédito, energia elétrica do mesmo contribuinte no setor fabril dá direito a crédito. Isso daí não é não cumulatividade. Então, para ser um IVA, precisa ter não cumulatividade plena, tributação no destino e base ampla. 3 premissas essenciais. E o ICMS não preenche plenamente nenhuma das 3. Porém, quando trazemos um IVA, e aí eu vou trazer já para a discussão da administração tributária, essas 3 premissas ela têm impactos fortes na forma de fiscalizar. A não cumulatividade plena, ela favorece. Eu acredito que um modelo onde tudo dá direito a crédito e tudo dá direito a débito, simplifica enormemente a função da fiscalização. Porque nós gastamos muitas horas fiscais com o esforço de interpretação da legislação tributária, tanto nós quanto os contribuintes. E isso só está gerando litígio. Nós somos o campeão mundial, 75% do PIB em contencioso tributário, administrativo e judicial. Não tem precedentes no mundo nessa ordem de grandeza. E a função do fisco, certamente, não é gerar contencioso, gerar custo para a sociedade e para o Estado, e sim arrecadar. Essa é a nossa função, trazer recursos para o erário, para que o Estado possa implementar as políticas públicas, especialmente num país com tanta desigualdade quanto o nosso. Então, a não cumulatividade favorece. Segundo, base ampla. Não separação de bens e mercadorias de serviços. Nesse quesito, eu também vejo que o fisco estadual ganha. Hoje, nós estamos perdendo base. O ICMS está erodindo. Na medida que os contribuintes, por ter uma base menor,
uma tributação menor no ISS do que no ICMS, todas as teses jurídicas que são entradas no judiciário são para migrar para o ISS, todas as forças legislativas dos atores políticos, dos contribuintes, é para migrar para uma tributação menor, e a gente vem perdendo base. Quando junta, eu vejo que o fisco estadual, ele tem, primeiro, administrações tributárias muito bem organizadas. Eu não temo essa junção de fiscalização com o fisco municipal. Nós temos tribunais administrativos, temos nota fiscal eletrônica, o fisco estadual é protagonista na fiscalização, especialmente também em tecnologia, e nós temos a expertise na tributação não cumulativa, mais do que o fisco municipal e até que o federal. Me perdoa o Rony, que está aqui, que é representante da Receita Federal, mas a Receita Federal ela se esforça bastante no imposto de renda, tem muitos tributos, e nós temos um foco, né, nessa tributação do ICMS. Eu acho que a gente traça uma expertise para esse tipo de fiscalização que o fisco municipal não tem. Bom, e a terceira é a tributação no destino, e essa é a mais disruptiva, porque hoje um contribuinte no território mineiro é fiscalizado por um fisco mineiro, e o recurso gerado daquela fiscalização vai para o erário de Minas, em grande parte, porque a tributação é na origem. A partir do momento que vai para o destino, muda essa lógica, sendo que uma empresa em Minas ela tem que recolher para os cofres públicos de todos os estados e todos os municípios que ela transaciona. Ela ficaria sujeita à fiscalização de todos esses sujeitos ativos, que têm competência de instituir, de fiscalizar esse tributo. Por isso, pela tributação no destino, pela não cumulatividade plena, foi necessário o Conselho Federativo, como o API trouxe. Quero dizer que a FEBRAFIT, ela indicou colegas nossos para participar dos grupos técnicos de discussão. Nós não temos em nenhum momento nos furtado do debate. Pelo contrário, por não termos uma proposta própria e por sermos avalistas, nós somos chamados para contribuir e para dar a nossa opinião. Então, nós participamos do CECIF, o API estava lá na ocasião. Então, por exemplo, o cashback que ele disse é uma sugestão que veio nossa. Na época era o Giovanni Padilha, um colega que é auditor fiscal do Rio Grande do Sul, que a gente levou no CECIF. Eu lembro bem da expressão do API, quando ele estava ainda montando o modelo da PEC 45, ele falou, olha, essa era a peça que faltava no nosso quebra-cabeça, porque a gente tinha um modelo, mas a gente não sabia como atacar a regressividade. E o cashback possibilita mesmo a simplificação junto com a progressividade. Então, a gente tem proposto muitas soluções, dentre elas o cashback, o Conselho Federativo, o modelo operacional. Nós trabalhamos na construção do texto, que primeiro foi no relatório da PEC 110, do relator senador Roberto Rocha, e foi em grande medida encampado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro em seu relatório. E ele traz, para eu tratar nesses minutos finais, grandes avanços para o fisco. Já deixando claro para vocês, a pergunta é, como é que ficam as prerrogativas do fisco depois da reforma tributária? Essa é a grande pergunta, a pergunta do milhão. Como vai ficar? Não sei. Como os deputados e senadores quiserem que fique, porque é eles que fazem as leis, mas nós temos a responsabilidade de atuar nesse debate, influenciando para que o planejamento, a legislação, fique próxima da operacionalização, para que tenhamos menos problemas na hora de operacionalizar. E somos respeitados por isso nesse debate. Então, vai ser muita coisa definida em lei complementar. Então, eu vou trazer para vocês, como técnico, o político fala o que acredita, né? o que quer que seja. O técnico ele é um pouco mais conservador, tendo que falar o que ele vê e o que ele analisa. Então, dentro da PEC 45, como qualquer emenda constitucional, como qualquer norma constitucional, ela trata de diretrizes, de princípios.
Então, se alguém quiser saber como vai ficar a substituição tributária, não é este o lugar. Se alguém quiser saber como vai ser a ordem de serviço fiscal, vai precisar, não é esse o lugar. São debates que vão se estender por pelo menos 2 anos, até 2026, que é onde começa a operacionalização. E a gente precisa estar atuante. Então, vamos lá, o que a gente conseguiu? Rapidamente. Primeira questão, que eu acho relevantíssima. Nós conseguimos mudar o artigo 37 da Constituição. Num texto de reforma tributária, nós estamos mudando um texto de direito administrativo, o artigo 37, inserindo o parágrafo 18, trazendo a obrigatoriedade de uma lei orgânica da administração tributária. Um sonho da nossa categoria há muito tempo. Definindo prerrogativas, direitos, garantias, responsabilidades funcionais dos servidores da administração tributária. Na ADCT tem prazo para se fazer essa lei orgânica. Tem gente que chama LOF, né? Acho que na Receita Federal o pessoal chama de LOF, a gente chama de LOAT em São Paulo. Mas é isso, é um pleito antigo que vai estar na Constituição. Seremos a terceira carreira a ter uma lei orgânica, se ela sair, exceto magistratura e Ministério Público. Outra, essa é mérito do Júnior, Manuel Procópio, que está lá no debate. Era uma preocupação nossa, a gente levou a ele a preocupação do Conselho Federativo. Quem vai exercer as funções exclusivas do Conselho Federativo? Colocou-se lá que o Conselho Federativo tem que ser exercido as funções exclusivas por carreiras exclusivas dos auditores fiscais e procuradores de Estado. Blinda o Conselho, porque quando se cria um novo órgão, sempre gera-se uma preocupação. Vai ter um novo concurso para esse novo órgão, a gente vai ficar como subcarreira, ou vai ser terceirizado, vai vir pessoas externas, alheias ao fisco para coordenar? Não. É claro que tem uma instância política, que são os conselheiros. Os conselheiros são indicados do governador, como é hoje. Toda a Secretaria da Fazenda responde para um secretário de Fazenda e um secretário adjunto, que não necessariamente são da carreira. Algumas vezes são e outras não. O René é. O Gustavo, acredito que não. Então, São Paulo, não. Então, o governador, o poder político instituído pelo voto, vai continuar tendo essa prerrogativa. Mas eu acredito que num debate amplo entre os pares, a tendência é cada vez mais ser indicados atores técnicos, porque a discussão será muito mais técnica, num órgão com 54 conselheiros. E a gente sai também de uma estrutura vinculada ao governador para uma estrutura de Estado, uma estrutura que vai fazer políticas públicas sem responder para nenhum ente político diretamente, não é uma pessoa, não é centralizado, tem uma governança colegiada. Uma governança colegiada, a tendência de decisões pessoais, não republicanas, que visem o interesse de uma determinada empresa, um determinado setor, é muito menor, porque é uma discussão nacional. Então, eu vejo que a gente também elevará o nível de discussão do Conselho. Quem mais? Não adianta falar num Conselho interfederativo que não responde para nenhum governador, se não tratar das prerrogativas desse Conselho. Está lá na PEC, artigo 156b, que esse Conselho terá autonomia técnica, financeira, orçamentária e administrativa. É relevante, é um importante ponto para a nossa carreira. Se juntar autonomia com LOAT, era a PEC 186, que a gente ficou 10 anos tentando e não conseguiu. Ela vai perder o objeto, se aprovar, pelo menos para o Conselho. Por fim, não adianta falar em autonomia financeira e orçamentária se não tiver fonte própria de recursos. Colocamos também na PEC que esse Conselho vai ter um percentual do imposto da arrecadação do IBS destinado à manutenção desse Conselho. Efetivando o que temos hoje, que é o artigo 167.4 da Constituição, quando fala que o recurso de imposto é não vinculado, exceto para saúde, educação e administração tributária.
Saúde, educação e administração tributária. Administração tributária a gente não tem. Saúde e educação já tem. Então, a gente finca a bandeira também neste ponto que é importante. Olha, pelo tempo, eu tinha preparado para 30 minutos, eu vou encerrar aqui, espero voltar a perguntas. E eu já deixo a deixa para vocês fazerem as perguntas. A Febrafit também vê com bons olhos, o texto aponta na direção de um modelo tributário melhor. A gente está construindo na PEC mínimas garantias para o fisco, mas a gente também debateu no Conselho da Febrafit pontos de aprimoramento. E a gente tem trabalhado com 4 pontos, ao menos, que a gente precisa aprimorar no texto da PEC, para que a gente tenha uma administração tributária altiva, autônoma, com pacto federativo e isonomia. E esses pontos eu vou trazer no debate. Por fim, espero que a Febrafit esteja honrando o fisco brasileiro, orgulhando, assim como o fisco mineiro orgulha a nossa federação. Muito obrigado.